Isso, boa noite a todos. Hoje com muitas novidades e uma palavra de Deus para o seu coração, né? Deus tem algo assim especial para você nessa noite, tá bom? Muito bem, a gente vai trazer a palavra de Deus para o seu coração, como sempre a gente faz, né? A gente sempre costuma dizer nesse programa que a gente faz aqui à noite, toda quinta, né? Terça. Toda terça e quinta. Terça e quinta é um programa diferente, né? A gente sempre costuma dizer que Deus ama você. Não importa quem seja você que está aí do outro lado no Facebook ouvindo, vendo a gente, mas saiba, coloque no seu coração que Deus, Ele ama você, né? Amém. Quando você ouve isso, aí você fica se perguntando, né? Talvez você se pergunte, poxa, mas será que é isso mesmo? Será que Deus me ama mesmo? Sim, é verdade. E se você for buscar essas verdades na Bíblia, se for ler, buscar, você vai encontrar, né, que independentemente de quem você seja, ainda que você ache assim, mas eu acho que não, porque eu sou tão falho e pecador, né? Eu nem mereço. Como que Deus vai me amar? Como é que Deus vai me amar sem eu merecer? E justamente, não é porque você mereça, não é por merecer, é porque a graça dele é maravilhosa, né? Então, não é porque eu mereço, nós merecemos, sim, mas é porque ele quis, ele quer, né? Leia a Bíblia, conheça essa história direitinho, que você vai ver, a palavra de Deus ensina bem direitinho, e aí você vai entender o porquê. Quando você for em busca dessas verdades, você vai encontrar muitas outras verdades, e essas verdades vão encher o seu coração. E aí você vai ficar feliz, porque você vai descobrir que, além dele amar você, ele ainda fez um sacrifício por você. Ou seja, ele ama tanto, né? Deus ama tanto você, que enviou o seu Filho Jesus Cristo, para morrer na cruz, morrer na cruz no seu lugar, para pagar os seus pecados, para lhe dar vida. Aí quando você compreende tudo isso e guarda no coração, você diz, poxa, como é que eu posso retribuir a esse Deus tão maravilhoso que me amou sem eu merecer? Aí você diz assim, já sei, vou procurar fazer a sua vontade, vou procurar servi-lo, vou andar nos seus caminhos, vou seguir os seus passos. Amém. Aí você passa a ter uma nova vida, porque você vai seguir a Cristo, você vai andar no caminho de Cristo, você vai aprender as coisas de Cristo, e aí você vai entender que, claro que você não vai pagar, ou seja, tudo aquilo que ele fez por você, por mais que você faça, por mais que você se dedique, jamais, nunca você vai pagar o preço que foi pago por você, entendeu? Mas você diz assim, bom, mesmo sem eu pagar, mas eu vou fazer, né? Não que você vá pagar preço, porque nós não conseguimos de jeito nenhum, mas a gente vai dizer, Senhor, é só uma forma de gratidão, eu vou procurar te servir, andar nos teus caminhos, como uma forma de gratidão, em agradecimento àquilo que o Senhor já fez por mim. Amém. É o mínimo que eu posso fazer, já que o Senhor ofereceu a sua vida por amor a mim, né? Morreu na cruz por mim, eu agora vou oferecer um pouco da minha vida para o Senhor. Então você retribui dessa forma. É dessa forma que nós seguimos a Cristo e andamos nos caminhos do Senhor. Né? Então são pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, o recado de Deus, né? Que a gente sempre traz aqui toda quinta-feira, toda terça e quinta. Então, como eu já falei antes, Deus, ele nos ama tanto, né? Que ele fez um sacrifício por nós. Então o que ele espera de nós é que a gente também faça um pequeno sacrifício por ele. Porque servir a Deus também é um sacrifício, né? Um certo sacrifício. Não tanto quanto Jesus fez por nós, mas é um pouco. Porque você vai ter que renunciar a si mesmo, né? Você vai ter que procurar andar por outros caminhos, você vai ter que mudar a sua vida, o seu modo de viver. Mas tudo isso por amor a Cristo. Amém. Você não pode fazer isso e dizer que isso é um peso, isso é um fardo, é muito difícil, isso não dá, isso é muito ruim. Não, se você fizer assim, não serve. Porque quando Jesus ele foi para a cruz, ele não foi dizendo, poxa, eu vou para a cruz, aquela pessoa nem merece, Não. Aquela pessoa que eu vou morrer por ela, mas não vai valer a pena, que ela não vai querer me buscar, me servir, mas será? Oh Deus, não. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo, né? Ou seja, ele não falou nada. Ele suportou a dor, Amém. Não só da cruz, mas também dos espinhos, que estava aquela coroa de espinho na sua cabeça, né? Dos pregos em suas mãos. Ele suportou tudo isso, sabendo que um dia ele iria nos salvar.
Ou seja, é como que fosse assim: eu vou morrer aqui nessa cruz, eu vou ser crucificado, mas eu vou salvar o seu João, a Dona Maria, o seu José. Amém. Essas pessoas que estão vivendo hoje, essas pessoas vão conhecer a minha história, que eu morri na cruz por amor delas. E elas vão me aceitar. E aí sim vai valer a pena. Amém. Eu acho que no pensamento de Jesus lá naquela hora da cruz, o pensamento era esse. Porque ele não morreu por pecado, ele não morreu porque merecia, né? Ele morreu em nosso lugar. Ele se fez pecador em nosso lugar. Por isso que quando Jesus morreu na cruz, a Bíblia diz que ele disse as últimas palavras de Jesus, né? Uma das últimas palavras foi porque o Senhor ó Senhor, por que tu me rejeitaste, né? Porque tu me desamparaste. Algumas versões desamparaste. Então, aquela hora em que Jesus falou essas palavras foi porque quando Deus viu Jesus na cruz, morrendo em nosso lugar, ou seja, ele recebeu os nossos pecados, naquele lugar era como que fosse nós. Então Deus, ele virou o rosto, ele não pôde nem ver. Verdade. Ele não quis ver. De fato, ele virou o rosto no céu, ele certamente virou o rosto para não ver aquela situação que era terrível. Imagine você, um filho seu morrendo na cruz, né? O que seria de um pai ou de uma mãe olhando aquela situação? Vai virar o rosto, dizendo, não quero nem ver, meu Deus. Quando a gente tem um filho que está com febre, né? Olha, eu tiro pelos meus filhos, né? Quando Caleb ou Débora está doente, eu peço, Senhor, eu queria estar no lugar deles, para não ver eles sofrer. Imagine o pai ver o filho, né? Crucificado, né? Daquele jeito, um santo homem de Deus, né? Que, como diz a Bíblia, ele não pecou, em momento nenhum ele pecou, né? E o coração do pai, como é que ficou, né? Então, realmente, esse Jesus, ele é maravilhoso. E se a gente não agradecer, né? Por esse sacrifício tão maravilhoso que ele fez por nós. Então, nós somos ingratos, não podemos ser ingratos a esse Jesus tão maravilhoso. Muito bem. Então, voltando para a cruz, né? É isso mesmo. A cruz da qual Jesus morreu, na verdade, não era para que Jesus morresse na cruz. O correto seria que nós fôssemos para a cruz. Mas por que Jesus então foi em nosso lugar? Ele foi porque ele quis pagar o preço, né? Porque nós, antes de Jesus morrer na cruz, nós não tínhamos a chance de se chegar para Deus. Porque nós, todos nós estávamos como que contaminados, né? Para você melhor entender. Contaminados a ponto de não poder chegar até Deus. Então Deus, na sua infinita misericórdia, elaborou um plano. Disse, não, peraí, o ser humano está contaminado, mas eu preciso resgatá-los. O que farei? Já sei. Vou enviar o meu filho, Jesus Cristo, né? Ele vai nascer como uma pessoa normal, como ser humano, vai nascer de uma mulher, e aí ele vai crescer. Quando chegar a uma certa idade, ele vai pregar a palavra, ele vai começar a fazer o que eu quero que ele faça, que é pregar o evangelho, pregar a salvação, pregar o reino de Deus, né? Mostrar que existe salvação, que existe uma chance de você chegar a Deus, que até então não havia. Quebrava-se um galho, mas não Verdade. tinha. Então, de uma vez por todas, eu vou me aproximar desse povo, né? Do ser humano. Eu vou me aproximar deles e eu vou morar com eles, vou viver com eles também. Então, eu vou enviar Jesus. Jesus vai morrer na cruz, pagando o preço, né? Comprando também, porque ali Jesus estava pagando o preço por nós, que era nós que merecia estar na cruz. Mas aí Jesus foi lá, pagou o preço, né? Tinha uma dívida, Jesus pagou essa dívida por nós e disse, não, eu vou na cruz, eu vou morrer na cruz no lugar deles. Então todo aquele que for entender essa história que Jesus morreu na cruz, todo aquele que entender que Jesus morreu na cruz, mas não morreu porque merecia, morreu em nosso lugar, ele vai me aceitar como Salvador. Amém. Então, uma vez que você aceita Jesus como seu Salvador, Jesus não morreu na cruz em vão. Então, valeu a pena. Valeu a pena Jesus morrer na cruz, porque você o aceitou. Mas quando você não aceita Jesus como seu Salvador, aí Jesus fica triste, claro, porque não valeu a pena morrer na cruz
porque você não quis, porque você não aceitou, porque você não entendeu o que Jesus fez, né? Um plano de então salvação. você despreza Cristo, você despreza a cruz. E com certeza, se a pessoa não aceita Jesus, também não pode se aproximar de Deus. Porque ninguém vem ao Pai senão por mim, lembra? Verdade. A Bíblia diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus. Então, para você ir ao Pai, a Deus, você tem que ir através de Cristo. Amém. Que foi quem fez essa união entre céu e terra. Ele veio, ensinou como é que faz, mostrou tudo. E aí, por isso que você tem que aceitar Jesus, por isso que você tem que entender essa história da cruz, por que Jesus morreu naquela cruz, por que colocaram pregos em suas mãos, por que colocaram a coroa de espinho. Por exemplo, muita gente não sabe, acha que foi, não, isso é uma brincadeira, os soldados pegaram e colocaram a coroa de espinho em Jesus. Não foi uma brincadeira só. A coroa, na verdade, representava, porque coroa até hoje representa o quê? Reinado, né? Se você, por exemplo, tem uma coroa, né, a pessoa quando recebe a coroa, recebe um reinado. Então, quando Jesus ele recebeu aquela coroa de espinho, né, ele estava recebendo, na verdade, ali, claro, foi uma zombaria. Os soldados zombaram dele, porque ele dizia que ele era o rei dos reis, né? Filho de Deus. Então, os soldados zombando de Jesus colocaram aquela coroa de espinho, dizendo, e você merece essa coroa. Mas saiba que aquela coroa de espinho era para nós. Era para ser colocada na sua cabeça, na minha cabeça, porque nós merecemos. Porque em muitas situações nós queremos reinar. Aí você diz, não, eu nunca quis reinar. Reinar, ou seja, fazer a sua vontade do seu jeito e abandonando, desprezando a Deus, que é o verdadeiro rei, o verdadeiro senhor da nossa vida, né? Amém. Então, quando a gente quer reinar, quando a gente quer dominar, quando a gente quer fazer do nosso jeito e despreza a Deus, significa que a gente quer ser rei, né? Mas nós não temos esse poder, nós não temos essa glória, né? Nós nem podemos fazer isso. Então nós temos que fazer como Jesus. Jesus, na sua simplicidade, na sua humildade, recebeu aquela coroa de espinho para mostrar para nós. Ali foi um exemplo de humildade e simplicidade. E é por isso que nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Porque quando você segue o exemplo de Cristo, o que é que acontece? Você muda. Você não quer mais ser o rei. Não, agora eu quero ser o rei, agora eu quero mandar. Não. Você agora obedece a Deus e diz, Senhor, o que é que eu faço? Por onde vou? Como vou seguir? Porque eu não sou mais o rei, o Senhor da minha vida. És tu o Senhor da minha vida. Então, você deve fazer com que Deus, né, ele seja o Senhor da sua vida. E não você mesmo ser o Senhor da sua vida. Porque quando você mesmo é o Senhor da sua vida, você não está fazendo a vontade de Deus. É verdade. Mas quando você coloca o Senhor como o Senhor da sua vida, aí sim, ele está reinando, como deveria fazer de fato, né? Então, é por isso que é importante que você deixe ele reinar, né? A Bíblia diz que ele quer reinar em nós, ele quer viver em nós. Então, Jesus, até hoje, ele quer entrar na sua vida, ele quer reinar em você. Se você deixar, ele reina. Se você não deixar, ele não reina. Então, é por isso que se você seguir os passos de Jesus na cruz, todo aquele movimento, por que Jesus foi para a cruz, por que Jesus passou por isso, você vai descobrir um monte de verdades, da qual você vai dizer assim, poxa, então foi por isso que... Aí você vai entendendo essas coisas e vai absorvendo e vai abraçando a causa, né? Então, quando você entende que você não deve reinar, mas que é ele que tem que reinar em você, aí você diz assim, reina, Senhor. Quer dizer, se você quiser, né? Que também não é obrigado. Mas se você entendeu, você diz, reina, Senhor, em mim. Faz a tua vontade. Eu te aceito como meu Salvador. Faz de mim o que o Senhor quiser. Me usa como instrumento. Se o Senhor quer me usar na obra, no reino, então me usa. Eis-me aqui. Aí é porque você entendeu. Mas quando você não entende, aí você não faz nada ou despreza, porque você não entendeu. Então, quando a gente entende essas verdades, aí sim, elas fazem diferença na nossa vida. Por isso que você deve entender, você tem que entender, você tem que ler, você tem que procurar entender essas verdades. E note que quando as pessoas não entendem essas verdades como elas de fato são, elas começam a fazer coisas erradas, né? Aí é onde entra
as pessoas começar a fazer certas coisas que não agradam a Deus, mas que ela acha que está agradando. Então ela começa uma cegueira espiritual. É como que fosse assim, por exemplo, eu acho que se eu me mutilar, sabe aquelas pessoas que jogam chicote nas suas próprias costas, né, dizendo, eu vou me mutilar porque aí eu estou agradando a Deus. Não, isso não agrada a Deus. Mas ela acha que sim. É verdade. Então ela, na consciência dela, ela diz assim, eu estou agradando a Deus, eu me mutilo, eu me jogo chicote nas minhas costas, faço como Jesus fez, porque Jesus também foi chicoteado, eu vou fazer igual Jesus, e aí eu vou agradar a Deus. Ela acha que está agradando. Verdade. Mas Deus não se agrada disso. Por que Deus não se agrada então? Porque Deus só se agrada quando você faz a vontade dele, não a sua. E fazendo isso, você está desprezando a Jesus, né? Sim. Você está desprezando, você está, sabe, tipo assim, o que Jesus fez não interessa. Então é por isso que nós temos que entender o plano de Deus. Você tem que entender por que Jesus morreu na cruz. Porque senão, você vai fazer um monte de coisa que não agrada a Deus e acha que está agradando, né? Você vai fazer um monte de coisa que acha que está fazendo correto e está fazendo errado, porque você não entendeu o plano de Deus. Mas aí quando você entende mesmo, aí você faz a coisa certa. E aí você, quando acerta, você também é abençoado, né? É verdade. Porque todos aqueles que obedecem, todos aqueles que fazem a vontade do Pai, eles recebem a bênção de Deus. Porque acertou, é isso mesmo que tinha que ser feito. Mas quando as pessoas fazem as coisas erradas, achando que está agradando a Deus, entristece a Deus, nem Deus recebe, nem elas também são abençoadas. É por isso que é importante que você obedeça, sirva a Deus, mas sirva da maneira correta. Então, se você faz alguma coisa que não seja do agrado de Deus, quer dizer, você tem que abrir mão, né, e fazer aquilo que agrada ao Pai. Porque quando você faz, ele se alegra. E aí, quando ele se alegra, ele te abençoa também. Então, é por isso que às vezes a pessoa reclama. Poxa, eu não sei porquê. Não tem gente que diz. Quanto mais eu oro, mais eu rezo, mais a assombração aparece. Não tem esse negócio que o pessoal costuma dizer? Sim. Mas muito bem. É porque você está fazendo errado. Quanto mais você faz errado, mais pior fica. E outras coisas, as pessoas dizem assim, mas eu tenho um pavio curto, Girleide. Olha, se alguém pisar no meu calo, olhe... A gente também tinha um pavio curto também. Se pisasse no calo da gente, ia pro cacete, ia pro pau. Mas é como ele falou, a gente tem que ter o quê? Tem que se renunciar a si mesmo. Tem que pegar a nossa cruz e seguir a Cristo, né? Se você quiser. E muita gente às vezes diz assim, poxa, alguém... tem pessoas que faz coisas erradas com a gente, tá entendendo? Tem atitudes erradas conosco mesmo. E a gente deixa pra lá, tá entendendo? A gente... Não, Deus abençoe, deixa aquela pessoa lá, Deus toma a justiça, né? Porque nós não podemos fazer justiça com nossas próprias as mãos, né? A justiça vem do Senhor, né? Então você também tem que aprender. Você com Cristo, você aceitando Jesus como seu Salvador, o pavio curto, sabe? Se alguém precisar do seu calo, você vai se segurar, porque o Espírito Santo de Deus vai te dar controle, né? Então, é isso que ele está falando também, né? Muita gente diz assim, poxa, gente, você, né? A gente vê você tão daquele jeitinho, tem pessoas que já sabem, aquelas pessoas fizeram mal pra gente, mas a gente deixa pra lá. Por quê? Porque a gente tem Cristo, né? Não adianta a gente se preocupar, porque a vingança, né? A justiça vem de Deus. Então, a gente tem que fazer assim, como ele falou. Ser humilde, aceitar Jesus como Salvador e pedir para que ele possa dirigir as nossas vidas. Que não seja nós mesmos. Por nós mesmos, a gente chutava o pau da barraca mesmo, né, amor? Mas por amor a Cristo, aí a gente freia. Não é verdade? Muito bem. Então, olha, é uma coisa importante que você tem que entender, é que Deus ama você. Quando você entende isso, e você coloca essas verdades no coração, aí você vai seguindo melhor. Porque, por exemplo, se você parte de um ponto em que você tem na sua mente em que Deus não ama você e que você precisa agradar muito Ele para poder te aceitar, então você começou errado nesse ponto, porque aí você vai trabalhar o seguinte, bom, eu vou fazer por merecer. Né? E não é assim, Deus não aceita por merecimento. Merecimento a gente não tem como a gente ter méritos próprios para chegar diante de Deus. Então você tem que partir de um princípio, seja qual for a sua religião ou a sua forma de pensar, mas esse princípio é, Deus me ama. Mas eu sou pecador, eu sou falho, mas Deus ama você a si mesmo. Sim. Aí esse é o ponto-chave. Aí você parte para seguir adiante. Então quando você diz assim, Deus me ama, pronto, eu já sei que Ele me ama. Eu não vou fazer nada além ou para poder agradar a Deus, para chegar diante de Deus, porque ele já me ama.
O que eu tenho que fazer é obedecer. Aí é outra história. É você obedecer. Porque quando você obedece aquilo que ele já escreveu, que ele já ensinou na sua palavra, aí você está seguindo em um caminho. Né? Você sabe que ele te ama e você vai obedecer. Entenda bem. Você não vai agradar para que ele vá te aceitar. Porque você não vai conseguir. Se for assim, não vai dar certo. Você tem que entender que ele já te ama e que você vai obedecer. Então, por exemplo, se você fuma, xinga e bebe, então você vai parar de beber, de xingar, de fumar para que Deus te ame mais? Não, de jeito nenhum. Você tem que entender que Deus te ama, mesmo você fumando, bebendo e farrando, mas que você precisa de parar de beber, de fumar e de farrar, porque Deus não se agrada disso. E é para a sua saúde, né? E você quer agradar a Deus, entendeu? Porque se você for dizer assim, não, eu vou parar de beber, de fumar, porque aí eu vou agradar a Deus. Ou seja, porque Deus vai se agradar disso e ele vai... Não. O que aproxima você de Deus não é você largar o pecado ou essas coisas erradas. Entenda bem. O que aproxima você de Deus é o sangue de Jesus. É você aceitar. É você entender isso aí e aceitar. Aí pronto. Feito isso, você deve abandonar essas coisas erradas? Sim. Mas não para que Deus te aceite, mas para que você possa agradá-lo, porque essas coisas não agradam de fato a Deus, né? Então, quer dizer, é uma forma de pensar que você tem que entender que não que você não vá fazer aquilo, ou seja, então quer dizer que não precisa de parar de fumar e de beber, porque Deus me ama mesmo assim? Não. Você tem que entender que Ele te ama mesmo fumando e bebendo. Isso. Entenda bem. Ele te ama do mesmo jeito. Só que você quer agradar a Ele, aí você precisa de parar de beber e fumar. Transformação de vida. Aí você diz assim, mas você está ficando louco? Eu fumo desde pequeno. Como é que eu vou largar o cigarro se eu sou viciado? Eu não tenho força para isso. Claro, a gente entende, sabe disso. E Deus também sabe disso. Aí quando você diz assim, Senhor, quando você ora e busca a Deus e diz, Senhor, eu não tenho condições de deixar esse negócio. Esse vício é mais forte que eu. Verdade. De mim mesmo eu não consigo. Se o Senhor não me ajudar, olha aí, ó, já é diferente. Se o Senhor não fizer um milagre, se o Senhor não fizer a obra, eu não vou conseguir. Então me ajuda. Então você já colocou diante de Deus. Porque de você mesmo você não tem condições. Aí é onde ele vai operar e vai agir para que você pare de fumar. Né? Por quê? Porque você está colocando na mão dele. Mas se você disser assim, não, eu vou me esforçar, porque eu me esforçando eu consigo. E tem gente que consegue mesmo, né? Na força do braço. Se você conseguir na força do braço, não vai adiantar. Por quê? Porque aí você não usufruiu da bênção de Deus para você receber aquele milagre, aquela bênção, né? Aí você depois vai dizer, bom, eu parei de fumar porque eu quis mesmo, tive força de vontade. Quando eu quero, eu faço mesmo. Quando eu quero, olha aí eu entrando. Em outras palavras, eu não preciso de Deus para isso. Não pode. Mas a gente tem que entender que a gente precisa dele, depende dele, sem ele nós não somos nada. Então quando você entende esse princípio, aí você parte para outro caminho. Você vai, de fato, deixar a bebida ou o cigarro, seja lá o que for, mas confiando nele, esperando nele, pedindo forças para ele. No final das contas, quando você conseguir, você vai dizer, não fui eu. Foi Deus que me tirou o cigarro. Foi Deus que me tirou da bebida. Verdade. Então, houve ali o quê? Um milagre, porque Deus operou. Você não está dizendo que foi você mesmo, porque se você disser que foi você mesmo, você tirou a honra e a glória de Deus, né? Verdade. Né? Porque você é forte, é poderoso, então você conseguiu, então não precisou de Jesus. Por isso que Jesus é o Salvador, ou seja, Jesus é o seu Salvador porque ele tem todo o poder. Mas se acaso você deixar de fumar e não precisar de Jesus, então não precisou de Salvador. Você mesmo fez a sua parte, né? Você mesmo fez o que achava que era para dar certo, fez e está tudo certo. Então não precisou de Jesus. Então é por isso que nós temos que sempre esperar no Senhor, confiando nele, esperando nele, para que ele possa abençoar você. Amém, Jesus, é verdade. Jesus é maravilhoso, né? Tem muita gente ligada conosco, já querendo mandar abraço para você que está do outro lado do Facebook, né? O André Patrício, o Carlinhos Lins já falou aí, muito lindo. Josélia aqui, ó. Josélia Oliveira. Adonis Freire, também a Socorro Costa, um né? Beijo, também aqui, casal Rosa lindo. Rodrigues, Luana Vitória
Lúcia Silva, ela disse que está em São Paulo. Que bênção, né? Glória a Deus. Ela está ouvindo a gente lá na cidade de São Paulo. E o Ramalho Paulinho da Costa, né? Também na escuta do da programa Costa de hoje. Filho. Muito bem, né? Que palavra maravilhosa, né? Esse Deus tem todo poder. E às vezes você diz assim, poxa, mas como é que você pode dizer isso? Porque ele já fez muito milagre em nossas vidas, né? Você diz assim, poxa, você fala tão bonito, nunca fala palavrão, o quê? Ele sempre fala, era 2 palavras, né? Aqui a mamãe. 3 palavras, 10 palavrões, né? Mas o Senhor Jesus tirou isso da minha boca, porque eu pedi, Senhor, eu não quero, isso é muito feio, né? Era muito feio. Às vezes, poxa, minha filha, como você fala palavrão? Meu Deus do céu, né? Mas aquilo ali já era um hábito, eu nem ligava mais, para mim tanto fazia. Mas depois que eu entreguei realmente a minha vida para Jesus, ele tirou isso de mim, porque eu tinha o querer, né? Tem que ter o querer também. Se não tiver o querer, também não vai. E eu tinha esse querer de mudar, né? De ser uma pessoa diferente. E hoje ele me transformou, né? Honra e glória para ele, não para mim. Porque por mim eu não tinha acabado né? Essa vida que a gente tinha, uma vida errada, uma vida de festa. Mas o Senhor Jesus trouxe esse desejo do nosso coração e colocou outro desejo de falar do amor de Cristo e dizer que Jesus é bom, que liberta, que salva, que cura, que restaura casamento, que abençoa famílias. Amém? Então aí é onde entra toda a honra e toda a glória foi para o Senhor, né? Amém. Mas vamos dizer que ela tivesse dito, eu me libertei, eu xingava palavrão, fazia um monte de coisa errada, mas agora eu me esforcei, sabe? Eu fiz muito por onde, então aí eu consegui. Então que glória teria para Jesus, né? Então é por isso que você tem que entregar a sua vida para o Senhor, né? E aí confiando nele, esperando nele, aí você vai dizer, Senhor, me ajuda a vencer esse mal, essa coisa, seja da qual for o vício, o mal que você carrega, que tem em você. Verdade. Porque na verdade Deus sabe que esse mal que você carrega, ou que você tem, ou um vício, seja lá o que for, Deus sabe que você assim, ficou com ele, ou você adquiriu ele de alguma forma, ou você já nasceu com ele, não interessa, mas que tem solução, porque para Deus não tem, não existe nenhum mal que não seja resolvido. Ele tem todo o poder. Amém. Então Deus tem todo o poder. Então, se você confia nele, espera nele, ele vai operar. Ele vai abençoar, ele vai dar um jeito, enfim, ele vai fazer um milagre, né? Porque você está confiando nele, andando no caminho dele. Mas quando você diz, não tem jeito não, esse negócio da bebida não tem jeito, esse negócio do cigarro não tem jeito, então você está dizendo o seguinte, Senhor, nem tu pode fazer, eu nem creio que tu pode. Então você está tirando a honra de Deus operar e fazer um milagre ali na sua vida, né? Então é por isso que você precisa de confiar nele. Senhor, só tu podes, Deus, me ajuda, eu mesmo não consigo, mas eu sei que tu podes, né? Quando você diz, eu sei que tu podes, você está confiando nele. É por isso que você tem que esperar nele. E aí você vai fazer o que você pode, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que bebe muito e vive, né, caindo aí pelos cantos, então você... Vai saindo por longe dos bar, vai saindo dos amigos que bebem. Você vai se esforçar não indo para os bar. É o mínimo que você pode fazer. Mas quem vai tirar o vício é Deus. Mas você, pelo menos, eu não vou mais passar ali, porque se eu passar ali, eu fico. É verdade. Tem que... E sai fora dos amigos. Então, quer dizer, é tipo assim, você vai fazer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Amém, verdade. Mas você também não pode dizer assim, não, ele vai tirar esse vício de mim. Todo dia você vai no bar. Todo dia você está lá, né? Aí, não, Deus vai me tirar e tal. Não, você tem que fazer, tipo assim, você tem que fazer a sua parte, né? Na história, você tem que fazer a sua parte. Se você não faz a sua parte, não tem jeito. Se você, por exemplo, quer, não, eu pedi a Deus para Deus me tirar esse vício do cigarro. Eu tô ali eu tenho umas 5 carteiras guardadas de cigarro já ali. Joga fora, e aí conforme vai acabando, eu vou pegando mais. Não, peraí, se você quer que Deus faça a obra e está pedindo, quer que Deus faça um milagre, o mínimo que você tem que fazer é dar um sumiço nesse cigarro. E né? tem gente que tem vício de pornografia, sabia? Gente que tem vício, quer sair do vício, mas aluga filmes, né? Vê vídeo na internet. Então, como é que você vai se libertar desse jeito, né? Se você não faz sua parte. Você tem que, por exemplo, você tem que pedir a Deus que faça um milagre naquela área, seja qual for, né? Mas você também tem que se policiar. Verdade. Porque a questão de quando a pessoa, por exemplo, está envolvida numa coisa dessa, como por exemplo pornografia ou até mesmo bebida e farra, etc. Então ela está envolvida. Geralmente a pessoa, quando tem essas coisas, ela está envolvida, mas ela está tão envolvida que a vida dela parece que está vivendo
girando sobre aquele negócio. Numa Então, caixinha, tá numa caixinha, né? Fechado. então, o mínimo que ela tem que fazer é pelo menos dizer assim, não, peraí, toda vez que eu entro, por exemplo, na internet, eu vejo essas coisas, então eu não vou entrar mais, né? Toda vez que eu faço isso, aí eu faço aquilo depois, porque tem um caminho, né? Então eu vou parar aqui, porque se eu parar aqui, aí eu não vou seguir adiante. Por exemplo, se é como Jesus disse, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho. Mas não é que você vai arrancar não, viu? os olhos, entenda bem. É aquilo que te faz pecar, você corta. Por exemplo, quando, no meu caso, eu farrava e bebia e chegava a virar a noite em farras, na época eu não tinha Jesus, né? Mas o que me fazia ir para farra e virar a noite na bebida e etc, etc. E aí vinha um monte de coisa ruim. Quem fazia era meu amigo, porque eu sozinho eu não fazia essas coisas. Eu sozinho eu não ia pra festa, encher a cara e depois virava a noite. Não, eu sozinho não fazia. Viu? Eu só fazia quando chegava um amigo, né? Tem uns amigos mais íntimos, que dizia, fulano, bora, pronto. Aí já foi. Esse era o amigo da onça, viu? Esse não amigo não presta, não. Então, conforme Jesus está dizendo aqui, que se o teu olho te faz pecar tal, é justamente isso. Ou seja, se o teu amigo te leva para a bebida, corta o amigo. Pronto. É difícil, mas... você corta o amigo. Não, mas Jesus vai fazer a obra. Vamos, amigo, vamos embora beber e farrar. Não, corta o amigo, aí Jesus vai fazer a obra. Agora, se você for, aí você não fez nada. Não tem jeito, né? Então, assim, tem coisas que dá lugar, né, aqui. Por exemplo, vamos dizer, toda vez que você é acostumado a xingar muito palavrão, então, toda vez que você está com uma turma de amigos que também xinga palavrão, você xinga palavrão. Então vamos fazer o seguinte, corta os amigos que xingam palavrão e não fica com eles, porque aí você vai dizer assim, poxa, eu não posso xingar palavrão na frente dessa pessoa, né? Porque aqui não dá, né? Porque tem gente que ainda se segura. Verdade, mas a gente não, então, faltava mesmo e acabou. Se você cortar aquilo que te faz errar, vai ajudar bastante. Agora, confiando sempre no Senhor, esperando nele, aí orando, ouvindo palavras. E outra coisa, tem gente que às vezes quer que Deus faça com que ele vença aquele mal, que se liberte daquele mal, mas a pessoa, ela não coloca nada no lugar. Ora, se você, por exemplo, é viciado no cigarro, se você quer deixar o cigarro, o que é que você tem que fazer? Toda vez que você for ou ter vontade de fumar do cigarro, você tem que você mesmo se enganar. Deu vontade de fumar, chupa uma bala. É verdade. Tem que é para você mudar o seu próprio comportamento. Mudar seus hábitos, né? Porque na nossa mente nós temos nós somos um computador, né? A nossa mente é um computador. Às vezes você nem quer, mas o computador já está funcionando, ele já vai no automático. Então toda vez que deu vontade de fumar, chupa uma bala ou come alguma coisa, enfim. Porque aí você está dizendo, parou, não, isso aqui não, estou fora. Até Deus operar e fazer o milagre. Verdade. Né? Que você está esperando no Senhor. Você faz isso, mas não é que isso vai fazer você parar, jamais. Mas é Deus que vai fazer o milagre. Mas enquanto Deus não faz o milagre, eu vou fazer a minha parte. Sim. Né? Então isso vai te ajudar bastante para você vencer. Né? Seja lá qual for o problema. Por exemplo, você toda vez que sai, vira a noite, farra e pronto. Então não sai mais. Não, agora eu vou, em vez de sair, farrar, eu vou para a igreja. Você já mudou o hábito, mudou o caminho. Agora, você, eu não vou mais farrar, mas fica lá, sem fazer nada. Aí vai, não, a minha vontade não, eu vou ter que ir, eu vou. Meu Deus do céu. Porque você não está fazendo nada. Mas se você colocar outra coisa no lugar daquele que você faz, ou estava fazendo de errado, vai ajudar. Né? Então, são coisas que você mesmo vai fazer para que Jesus depois opere o grande milagre. Quando eu me converti foi desse jeito. Eu xingava muito palavrão, eu virava à noite nas farras de festas, né? E com amigos e tudo mais. Mas aí o que aconteceu? Quando eu aceitei Jesus, eu disse, bom, eu não vou mais sair com aquele rapaz, porque ele me leva para a bebida, para a farra, para o desmantelo. Então eu não quero mais ir para o desmantelo, então eu não vou mais sair com ele. Aí cortei a amizade. Aí ficava também só. Então, não, foi o seguinte, eu vou para a igreja, porque quando eu vi a palavra, vai me alimentando, me fortalecendo. Então, ao invés de ir para a rua, vadiar com essa besteira, ficar aí de boa, eu ia para a igreja, ouvia a palavra, e aí eu ia
me alimentando. Isso foi me transformando ao ponto de chegar até hoje. Graças a Deus eu saí fora totalmente. Graças né? a Deus. Mas se você também não fizer a sua parte, você não consegue. Né? Porque há um envolvimento, ou seja, a pessoa está tão envolvida naquilo que para sair é difícil. É né? verdade. Então, para sair daquilo, somente uma surra muito grande. Você já viu que tem gente que deixa, às vezes, um vício, depois que vai para o médico diz, meu filho, é o seguinte, você só tem 1 mês de vida. Se você continuar fumando, você morre. Eu dou 1 mês para você. Pânico, né? A pessoa começa a se estremecer e diz, não, eu deixei de fumar agora, acabou, nunca mais. Aí ela para de fumar. Ou de beber, né, se for o caso. Aí, pronto, aquilo ali faz com que ela pare. Porque é um impacto, né? É verdade. Então, Jesus, ele opera maravilhas. Mas é necessário que você também faça a sua parte. Porque existe muito hipócrita, né? Verdade. Ah, Deus vai fazer. Aí continua fazendo aquela coisa errada lá. Não, mas Deus vai fazer um milagre aqui. E ele continua envolvido naquilo. Não, você tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, a pessoa tem, digamos, né, que seja uma pessoa que está com 2 mulheres. Casado tem amante. Não pode, meu filho. Ele agora ouviu a palavra, recebeu Jesus. Poxa, Jesus é maravilhoso, eu quero Jesus na minha vida. O que é que você tem que fazer, meu filho? Não tem nem que perguntar a Deus, né? É verdade. É largar a amante. Meu filho, se uma mulher só dá trabalho, gasta, induz, pelo amor de Deus, né? Tem gente que fica Vocês assim. bom senso. Não, olha, eu tenho a mulher e tenho a amante. Aí agora eu recebi a palavra de Deus, ouvi Jesus, sabe? Eu fiquei tocado, Jesus tocou em mim. Agora eu acho que Jesus está me chamando, não sei. Eu vou orar. E vou pedir a Deus, para Deus dar uma resposta, para saber o que é que eu vou fazer. Se eu deixo a amante, fico com a mulher, ou se fico, não sei. Eu estou ainda pensando. Já está resolvido, né? Verdade. Não tem que Deus mandar mais de nada, porque se você tem um amante, tem a sua esposa, volta para sua esposa. Verdade. O caminho certo. Não tem que perguntar a Deus, não, será que Deus vai... Não, Senhor, me dá uma resposta. Que resposta, meu filho? A resposta é o correto. Tá na sua cara, assim, né? Tipo, a pessoa, Senhor, eu roubei, aí eu tô aqui com roubo. Aí agora aceitei Jesus, agora tô com Cristo. O que é que eu faço? Eu vou pedir a direção ao Senhor, o que é que eu faço? Eu tô aqui devolve o roubo, meu filho. Faz qualquer coisa. Joga esse negócio pra lá. Então, quer dizer, você tem que fazer o que é correto. Não tem que perguntar a Deus, né? É verdade. Porque tem gente que fica com história, não, eu perguntei a Deus, ó. Eu tô com a amante, tô com a minha mulher. Aí eu perguntei a Deus, quando Deus me responder, aí eu resolvo. Acho que Deus não vai nem resolver o negócio desse, porque já é... Meu Deus do céu. É tão nítido, não precisa de Deus ainda resolver. Acho que a questão tá, mas eu tô tão envolvido naquele negócio que eu nem quero deixar. Não, se você não quer, então não tem jeito. E agora a gente falando sobre pessoas que têm amante, né? Tem homem. Antigamente, agora deu uma mudada grande, né? Mas antigamente era o seguinte: aquelas pessoas mais antigas, né? Que era bem brabo. Tinha a esposa e tinha outras concubinas. Vou falar em outras palavras, né? E outras concubinas. Mas o final deles era terrível, né? A gente já conhece muitas pessoas que eram assim. O final terrível. Teve muitos que a gente conheceu que morreu com câncer de próstata, né? Minha gente, e você tem sua esposa, ainda vai arrumar outra pessoa, vai se lambuzar, como diz na palavra de Deus, né? Com os porcos. Não, você tem sua esposa, volta para sua esposa, né? Peça perdão para ela, né? É muito difícil uma esposa perdoar uma traição. Mas com Cristo é possível, né? A gente conhece muita gente que já aconteceu esse caso e a esposa perdoou, estão junto aí, graças a Deus, tão firme e forte com Cristo, né? Se por um acaso você estiver ouvindo, você estiver com a amante, estiver com a esposa, então já que ela não sabe de nada, larga a esposa e volta para a esposa. Larga, calma. Quer dizer, já é como me confundir aqui. Eu tô ligada. A amante e volta para a esposa. Larga a piriguete. Corrigir tudo. Mas aí se você não fizer um negócio desse e continua, né, na coisa errada, aí fica difícil. Verdade. E você sabe que eu já ouvi casos de pessoas que dizem assim, poxa, eu estou com a amante, né? Até confessou, já chegou a falar, sim, eu queria voltar para minha esposa, tudo. Mas você sabe que quando existe um caso desse, ou seja, que a pessoa está envolvida com um amante e tal, está com a esposa, mas está meio duvidoso, sim, porque às vezes a consciência pesa, né? É verdade. Isso é porque a pessoa ainda tem Deus no coração, assim, ainda tem um temor teimosinho, de Deus. é. Porque aquele que não tem temor, diz, eu tô com a amante mesmo, dá tudo certo, ainda vou arrumar mais uma. É porque perdeu o temor. Não estou falando dessas pessoas. Verdade. Mas não tem aquelas pessoas que, sei lá, por alguma razão, elas, poxa,
eu me envolvi, sabe? Quando eu fui ver, já estava lá. Verdade. Aí agora eu tô em cima do muro. Eu tô com a amante, tô com a esposa. Eu não sei se volto pra amante, se volto pra esposa. Meu Deus do céu. Sabe aquela coisa que a pessoa tá meio assim? Isso é sinal que Deus está falando no coração dela. Ela ainda tem temor, né? Verdade. E Deus está dizendo, meu filho, eu quero te abençoar. Volta para mim. Resolve essa causa aí, né? Então é algo que a pessoa tem que resolver. Não é Deus que tem que resolver. E olha só, a gente, às vezes, Deus está falando hoje para alguém que está ouvindo hoje esse negócio, viu? E Deus agora, assim, eu senti assim de falar, talvez você esteja num trabalho e você esteja com uma amiga de trabalho, se envolvendo com uma amiga de trabalho, né? Você está trabalhando, aí você olha de 8 tronchos para ela, acha ela muito bonita, às vezes tem um popozão. Vamos falar a verdade, né? Vamos rasgar o verbo mesmo, que a gente fala mesmo, né? Às vezes sua esposa tá tadinha, já teve 4 filhos seus, né? De você, seu caba safado. Tá toda desestruturada a bichinha, né? 4 filhos, dá trabalho, tá em casa lavando roupa, limpando casa, e você de olho nas outras, né? Você pensa que isso está correto? Não tá não, viu? Deus está vendo tudo. Exatamente. E quando existe, como eu ia dizendo, quando existe você tá envolvido com uma coisa desse tipo, eu posso dizer em 100% dos casos Verdade. em que a pessoa tem um amante e ainda está com a esposa, tá em cima do muro, aquela coisa vai lá e vem cá, né? Sim. Existe uma força do mal trabalhando nas suas vidas, pode ter certeza. Verdade. Então, quer dizer, você não pense você que é natural, é normal, tá tudo certo, não. De forma que se você está envolvido numa situação que você está lá com a amante, está com a esposa e tal, existe uma força do mal agindo na sua vida, pode ter certeza. Porque em todo caso que tiver um amante no meio, o diabo está presente. Olha. O inimigo está agindo. É verdade. Então o que você tem que fazer? Você tem que correr para os pés do Senhor. Sim. Porque é evidente que o inimigo, ele gosta dessas coisas, né? Ele, sabe, trabalha em cima disso. E às vezes ele tira o prazer do homem com a própria esposa, né? Para que ele rejeite a esposa no leito, né? E ele faz com que o leite esfrie, né? Então você que é mulher e você tem essa impressão que seu esposo está dando uns pulinhos por fora, minha filha, bota o joelho no chão e ore. Que Deus vai lhe dar a resposta, né? Esse Deus é maravilhoso e ele ouve a oração de mulher que ora, viu? Você lembra de Ana? Ana queria filho, né? E não podia ter filho. E ele tinha outra, né? Lembra que ele tinha outra? E ela começou a orar. E ele amava ela, mas a gente sabia que ali também tem um dedo do cão no meio, né? E ele começou a orar, ela começou a orar, e ela foi pro templo, né? Naquele tempo era templo, não era igreja, não era prédio. Era aqueles negócios que tinha as cortinas, né? Antigamente, tinha o sacerdote. E ela chorando nos pés ali, orando, falando com Deus, meu Deus, eu quero ter filho. Não podia ter filho, era estéril. E a outra, Kenga, tinha filho. Mas tu já pensou? Que coisa, né? Isso pode estar acontecendo também hoje em dia, né? Talvez você é uma mulher que está aí com seu esposo, você não pode ter filho, a outra tem com ele. E olha só. Então começa a orar, minha filha. Começa a orar, jejuar, buscar o Senhor e dizer, Senhor, eu quero ter filho, né? Eu quero que o Senhor resolva isso para mim, porque eu sozinha não consigo, não dou conta, né? Quantas lutas vêm para as mulheres que estão aí sofrendo com os homens que deixaram a casa, né? Os filhos, está aí sofrendo, tadinha. Não sabe o que fazer. Você resolve tudo com oração, minha filha. Olha o poder maior que você tem na sua mão, que é oração. Falar com Deus. Meu Deus, eu entrego em tuas mãos. Entregue e ore para você ver se Jesus não vai voltar. Ele voltar com as malas para dentro de casa de novo. E deixar a outra lá. Em nome de Jesus. Então, quando existe esse tipo de coisa, geralmente existe uma força do mal agindo de fato. E aí, o que acontece? O marido, geralmente, se ele tem amante, ele vai se engraçar mais da amante. Porque ele vai sentir mais prazer, ele vai ter mais... Sabe, poxa, eu estou com uma amante, eu fico feliz, está tudo bem. Mas quando eu estou com a minha esposa, é tudo mal, tudo ruim. Porque o inimigo está ali. E o inimigo está torcendo pela amante, não é pela esposa, né? É verdade. Então é por isso que você tem que orar, buscar a Deus para vencer esse mal. Porque entre a amante, né, e você, existe uma força do mal agindo. Verdade. E ela vai fazer com que você despreze a esposa. Verdade. A esposa é quem sai no prejuízo, né? Sim. Geralmente a esposa sai no prejuízo. Porque é claro que o inimigo vai trabalhar a favor da amante, dar condições para que tudo dê certo. Por isso que só é quebrada a maldição com oração. Porque quando você orar, quebra a maldição. Amém. Quando você orar, Deus tira o prazer que a amante tem. Já pensou? Se as mulheres soubessem do negócio desse, olha, acabou já a amante. Olha, é por isso que quando elas orassem, Deus tirava o prazer da amante. Aí o que Meu acontecia? Deus, faz com que ele broche na hora.
Aí a amante começava a falar mal, dizia, rapaz, você agora não tá mais bom, você agora ficou ruim, eu não quero mais você. Sim. Porque a oração tem poder. A oração quebra julgo, então, minha a filha. mulher sabe, se a mulher fosse inteligente, ela dizia assim, se ela desconfiar, vamos dizer que ela desconfie, né? Quem só eu pensa. tô pensando, eu acho que meu marido tá me traindo, porque já faz 2 semanas que ele não quer nada e ele tá de boa. Minha filha, não existe isso não, viu? Ele tá com coisa por aí. Cuidado. Aí o que você faz? Vá orar. Senhor, no nome de Jesus, se tiver, quebra essa maldição. Se tiver um amante, Senhor, em nome de Jesus. E aí você vai ver, vai dar errado lá. A coisa vai dar errado. Quando der errado, ele volta para casa mansinho, de boa. Volta uma ovelhinha. Aí você vai dizer, mas rapaz, não era que tinha um mal. Porque esses males existem mesmo. Verdade. E não adianta você ir buscar ajuda, ou fazer não sei o quê, ou preparar um trabalho, uma coisa. Não. A ajuda é Jesus. A ajuda é Jesus. Jesus é que vai dar a solução para você. Não precisa você sair procurando ninguém, uma pessoa para descobrir, né? Não, porque não, tem não. gente que quando duvida, assim, poxa, eu acho que meu marido tem um amante. Ao invés de correr para os pés do Senhor, corre para os pés de uma pessoa que vai revelar, botar umas cartas. Minha filha, lá, se você já coisa. sabe que o caba não presta, que tá fazendo que não presta, você vai fazer o quê? Orar, minha filha. Não vai atrás por ninguém, não. Quando você orar e buscar, Deus vai dar resposta, vai dar solução e vai tirar esse mal. Em nome de Jesus. E quando você vai buscar resposta, querendo descobrir através de cartas, não sei o que e tal, trabalhos, você vai atrair mais as forças do mal para cima de você mesmo. Verdade. Ou seja, você, em vez de você tirar o mal, você está atraindo o mal. Então o remédio é Jesus, não tem outro. Glória. Busca Deus, vá orar, vai a uma igreja, ora, pede, sabe, oração, mas não fique, sabe, perdendo seu tempo com essas coisas. Verdade. Porque Deus é a solução para tudo. Jesus, ele tem a solução para isso. E a única forma de você quebrar essas barreiras é através de Jesus, buscando, orando, porque Deus dá vitória. Amém. Deus liberta, transforma, converte e faz com que o camarada que tinha amante se volte para os pés. A Bíblia diz que Deus converte o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais, né? Ou seja, Deus converte, Ele muda os corações. Ele pode mudar o coração do seu marido hoje mesmo, se você quiser, e tomar posse, dizer assim, eu quero. Essa palavra foi para mim. Então toma posse, que você vai ver que você vai ter vitória em nome de Jesus. E também se você que está ouvindo, talvez seja uma pessoa que diz, poxa, eu estou nessa situação. Quer dizer, ao invés de não é nem a mulher, é o próprio camarada que está ouvindo a nossa programação. Deus está falando com você. Também. Então, se Deus está falando, ouça. A partir de hoje, dê um basta e diga, não, a partir de hoje acabou, eu vou sair fora desse negócio enquanto é tempo. Verdade. Porque a Bíblia diz que há caminhos de morte. Né? A Bíblia diz, você pode ler lá em Provérbios, que há caminho de morte. Então, um exemplo, quando você toma aquele caminho específico, por exemplo, que é um caminho desses, você está tomando o caminho da morte. Você pode andar nele, vai, chegar lá na frente, pum, morte. Ou seja, você morreu antes da hora. Verdade. Por quê? Porque era caminho de morte. Você trilhou esse caminho e foi, seguiu, não ouviu a Deus, né? Não ouviu os conselhos que Deus deu. Deus falou, você não quis escutar, seguiu adiante, chegou lá na frente, morte. Porque é caminho de morte. Mas quando você diz assim, poxa, eu quero mudar, não quero mais esse negócio, vou mudar esse caminho, vou sair desse caminho de morte, e busca o Senhor, e procura andar nos caminhos do Senhor, aí você encontra vida. Por quê? Porque Jesus é vida. Então quando você busca Ele, você também tem vida. Amém. E abandona esses caminhos de morte, abandona. Por isso que tem muita gente que morre antes da hora. Você já viu, Isso. né? Tem gente que leva 10 facadas, não morre. Leva 10 tiros, não morre. Leva um trupicão. Um acidente que o carro, sabe, não morre. Por quê? Porque ainda tem a proteção de Deus na vida dele. Verdade. Aí o outro tropeçou, caiu, morreu. E aí? Né? Ou então levou um tiro, não foi nenhum, sabe, uma coisa assim. Só raspou. Pum, morreu. Verdade. Do nada. Mas por quê? Quando a pessoa trilha caminho de morte, aí a morte só quer uma desculpa. Verdade. Só quer uma desculpa. Tossiu, engasgou, morreu. Já pensou a pessoa morrer tão fácil assim? Mas por quê? Foi só uma desculpa. Na verdade, ele estava trilhando o caminho da morte. E o fato dele morrer naquela situação não foi aquilo de fato que estava fazendo ele errar, mas ele estava no envolvimento. Quando, por exemplo, teve uma situação em que um camarada morreu, não vou dizer o nome do santo. Não diz o nome do santo, O camarada morreu, né? Uma coisa aí e tal, morreu. Aí quando ele morreu, aí no velório apareceu a amante.
A mulher é amante. Eu nem sabia que esse camarada tinha esse Meu rolo. Deus do céu. Aí descobri depois que o cara morreu. Foi. Agora imagine você. A morte dele não teve nada a ver com aquilo. Sim. Mas na verdade a morte foi uma desculpa porque ele trilhou um caminho de morte. Aí depois se entendeu que foi por isso. Ou seja, em outras palavras, por isso que aconteceu. Verdade. Porque ele trilhou um caminho de morte. E aí não havia a proteção de Deus e chegou uma hora que acabou-se, né? Porque Deus, ele nos guarda, ele nos protege, ele nos livra, né? Mas se a gente desobedecê-lo, deixar de ouvi-lo, deixar de atender quando ele nos fala, quando ele nos chama, aí pode ter certeza, na primeira oportunidade você vai. Verdade. Por quê? Porque você deixou de ouvir a Deus. Foi assim comigo. Antes de eu aceitar Jesus, eu tive vários livramentos de morte, sabe? Mas vários que eu vi assim, a morte, pronto, agora vai ser. E escapei. Amém. Aí depois que eu aceitei Jesus, né? Ouvindo a palavra e tal, Deus falou comigo e mostrou claramente, olha, eu já te livrei várias vezes da morte. Agora você anda no meu caminho, porque senão você vai ver que não vou te livrar mais não. Aí eu entendi, eu disse, foi verdade. Aqueles livramentos que o Senhor me deu, né, que na hora eu não sabia que era Deus que estava livrando, mas era Deus que estava livrando. Para quê? Para me dar uma nova vida. Amém. Uma Jesus. nova oportunidade. E ajudar as outras pessoas. E aí, quando eu aceitei, Jesus disse, não, Senhor, agora foi o seguinte, eu vou andar nos teus caminhos, porque eu quase morri. Eu era para estar morto, né? Não é para estar nem vivo. Mas como o Senhor me resgatou e me deu a chance, eu agora vou pegar essa oportunidade que eu nasci de novo, né? Amém. E aí vou servir ao Senhor, seguir nos teus caminhos. Porque não era nem para estar vivo, mas como o Senhor me livrou, então eu vou usar a minha vida para te servir. Então, de igual modo é você. Você já estava no caminho que você já quase ia. Deus te chama, né? Deus te livra. Qual é a sua? Senhor, agora estou contigo, não abro. Porque se eu continuar aqui, eu sei que eu estou perdido. Né? Então é por isso que muita gente vai antes da hora. Sim. Porque ela tem o livramento, Deus guarda, Deus livra, e em vez de ela se voltar para Deus, ela continua no erro. Aí Deus diz, bom, eu não posso fazer nada. Você siga o seu caminho, foi você que escolheu. Não que Deus vai matar a pessoa, entenda bem. Mas Deus diz assim, bom, lavei minha mão com você, hein? Se vira aí. Aí a pessoa vai lá, se envolve num negócio, morreu, acabou-se. O diabo leva. É verdade. Então, foi Deus que... Não, Deus não fez nada. Deus apenas tirou a proteção assim. Eu não vou lavar minha mão, porque eu chamei, falei, insisti. Você não quis? Agora se vire. Aí acontece da pessoa, né, ela perder sua vida. Então, jovem, mas Deus deu a chance. Verdade. Né? Deus deu a chance, deu o livramento. Então, para mim foi assim, Deus me livrou, me guardou, me protegeu. Quando eu entendi isso, eu disse, opa, não vou perder mais tempo. Não vou mais ficar achando que vou ter 7 vidas. Não, Deus já me livrou. Não, meu filho. Então Deus já me livrou, já entendi o recado, encerrei. Pronto, Deus acabou. Senhor, o que é que eu devo fazer? Pronto, vou seguir nos caminhos do Senhor. Amém. Então, se você já chegou nesse ponto, segue no caminho de Deus enquanto é tempo. Porque se você já teve o livramento, se você já teve a proteção de Deus, Deus já falou com você, já mostrou, na próxima não vai mais ter aviso, né? Verdade. Ou seja, você já foi avisado. Então segue no caminho do Senhor. Já vi muita gente acontecer isso também. A pessoa aceita Jesus, Deus livra, guarda, protege, tem livramento de morte, tudo. Aí a pessoa, ao invés de ficar nos pés de Jesus e caminhar com Cristo, a gente sabe que há dificuldades, há cruz, mas vamos seguir, né? Aí a pessoa se desvia. Desvia do caminho do Senhor e diz assim, tem muito desviado, eu também posso me desviar, por que não? Eu não gostei, sei lá, ou é muito difícil que a pessoa, né, arruma desculpas. Eu vou trilhar o caminho errado de novo. Aí volta para o caminho errado, o caminho que ele estava anteriormente, que Deus livrou. Aí o que acontece? Não passa muito tempo, morre. Verdade. Por que morreu? Ora, porque não quis nada com Deus. Deus livrou, guardou, protegeu, deu a palavra, ensinou. A pessoa, ao invés de se agarrar com Cristo e dizer, Senhor, agora me segura, porque eu sei que se eu sair dos teus pés, eu estou perdido. Aí a pessoa sai dos pés do Senhor, da proteção de Deus. E toda vez que nós saímos da proteção de Deus, nós encontramos com a morte. Tem prejuízo. Por que a gente encontra com a morte? Não é porque Deus... porque tem gente que diz que castiga. Não, Deus não castiga ninguém, não. Quem faz isso é o inimigo. Ora, preste atenção na lógica. Você
se apega com Deus e começa a buscar a Deus, aceita Jesus, vai para a igreja, você ora, você busca a Deus, Deus te livrou, te guardou, te protegeu, fez milagres, você agora conheceu a palavra, conheceu a luz de Deus na sua vida, está lá buscando ao Senhor. Aí vem lutas, dificuldades, uma coisa, outra, eu vou me desviar, vou sair dos caminhos do Senhor. Quem é que vai achar bom? O inimigo. O inimigo diz, muito bem, meu filho, volta para o meu lado. Meu Deus do Porque céu. das duas, ou você está do lado de Deus, ou está do lado do inimigo. Quando você se une ao Senhor, então se livrou do inimigo. Verdade. Mas aí você volta para o lado do inimigo de novo. E abandona Deus. Né? Aí o inimigo diz, olha, eu não vou dar chance para você não. Na primeira eu lhe levo. Misericórdia. E a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia diz que quando a casa está limpa, que é o seu coração, né? Varreu, limpou direitinho, voltou, está no caminho do Senhor, aí volta para o mundão de novo, fazer tudo que não presta. Aí aquelas coisas que estavam na sua vida, vem mais 7, né? Vem mais 7 capetas, ou seja, 7 coisas ruins para destruir rapidinho, né? Então seja sábio, não seja insensato, né? Seja sábio, tome posse dessa palavra nessa noite. A gente tinha pessoas que a gente conhecia aqui em Esperança, a gente deu palavra, foi para a igreja, se converteu, tinha esposa, filhos, largou a igreja, deixou a esposa, não deu muito tempo, não deu 2 anos não, né? Talvez você que está aí lá do Facebook já sabe de quem eu estou falando, né? Não deu 2 anos não, a pessoa fatal, matou aí, eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? Deus tinha feito tanta coisa linda na vida daquela pessoa, levando os filhos para a igreja, a esposa também estava indo para a igreja, a esposa legítima, né? Aí deixou a esposa com 4 filhos, 4, arrumou um amante, né? E tá tudo de boa, não, tô de boa. Aí eu fiquei pensando, de boa, tu tá lascado, porque tu largou Jesus, bicho, né? Eu ia dizer outra coisa, mas eu vou respeitar, né? Largou o que abençoa o abençoador, não podemos ser assim, né? É como que você achou a figurinha premiada e jogou fora. Meu Deus do céu. Jesus, ele é o Salvador, ele é quem nos abençoa, ele é o nosso protetor. Então você estava com a proteção que era Jesus, aí você abandona a sua proteção que é Jesus e volta a fazer tudo que fazia anteriormente. Ora, onde é que você vai ter a proteção? Que proteção você vai ter se você abandonou a proteção, né? Então muito cuidado você que anda nos caminhos afastados de Deus, né? Verdade. Você que já andou com Jesus, você que já provou, né, dessa água maravilhosa que é Cristo, você que já recebeu as bênçãos de Deus e uma vez que você já recebeu, desprezou, abandonou, se afastou e está tudo bem, está tudo certo, não tem nenhum problema. Não, e volte. Jesus, como é que fica? E assim, o recado que a gente dá para você nessa noite é que você volte nessa noite, que você volte enquanto é tempo. Enquanto é tempo, porque ele está de braços abertos, assim como o filho pródigo, né? Assim como o filho pródigo que gastou toda a herança do pai, né? Pediu antes do tempo a herança, né? Ou seja, você já pegou o beco, já pegou suas malas, já fez o que não presta, mas volte para os caminhos do Senhor, volte para sua esposa, né? Se você também largou o seu esposo, que às vezes acontece, às vezes não é com um homem não, tem com uma mulher também, às vezes a mulher também largou o esposo, volte para seu esposo, né? Seja uma mulher de Deus, abençoe sua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. E é como a gente estava falando, que o filho pródigo gastou toda a herança. E ele lembrou, ele só fez lembrar de que os criados, os empregados tinham a regalia, ou seja, nós hoje nós estamos na igreja, então nós temos aquela paz. É isso que ele quis dizer. Você com Jesus, você tem paz, você tem alegria, é a alegria que o mundo não pode dar, sempre, todo dia. Tem gente que diz assim, poxa, Jesus, você é tão alegre. A alegria do Senhor é minha força, né? Passo por luta? Claro que passo. A Bíblia diz que nesse mundo teremos aflições, né? Mas a gente passa com Cristo. Isso é o mais importante, né? Então volte para o caminho do Senhor, volte para a casa do Pai, né? Domingo a gente vai estar na Igreja Videira aqui da Cidade da Esperança, né? Por trás do Colégio Objetivo, na Rua Elise Sobreira. Eles estão lá esperando por você, né? E o seu Pai é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso que Ele não vai apontar o seu erro, Ele vai lhe aceitar de braços abertos. Então volte enquanto é tempo, não é verdade? Muito bem. Então já estamos chegando no final do programa de hoje, né? Já com esse recado, esse convite para você fazer uma visita a gente. Se você está passando por esses problemas, essas dificuldades, procura ajuda no Senhor. Amém, né? é Porque verdade. é Ele que pode te ajudar, Sim. é Ele que pode te abençoar, te guardar, te livrar. Então, se você estiver enfrentando esses problemas que a gente falou aqui, então busque a Cristo. Aí é mais um ponto para você se apegar com o Senhor, para você ir à igreja, para você, sabe, você que está frio, fraco, desanimado, não sabe o que fazer. Pronto, quando você não sabe o que fazer, faça a coisa certa.
né? De repente você está assim, poxa, mas eu não sei o que fazer. Eu estou com a minha Não amante pode. e estou com a minha esposa. Aí eu tô, sabe, a minha vida está meio enrolada. O que eu faço? Aí pergunta e quer receber resposta. Tá aí a resposta. O que você deve fazer? Faça a coisa certa. Pronto. Tá aí a resposta. Ah, mas será que Deus... Faça a coisa certa que Deus abençoa. Verdade. Né? Por exemplo, se você está entre a amante e a esposa, qual é a coisa certa? Abandonar a amante. Deixa vai pra lá. Para a esposa. Fez a coisa certa. Né? Ah, mas... E, enfim, tudo que você fizer a coisa certa, Deus é com você. Amém. Toda vez que você tomar uma atitude que é a coisa certa, Deus é com você. E olha só, agora eu lembrei de uma pessoa, né, de uma pastora, é a pastora Joyce Maia, né, não vou nem dizer quem não é, eu vou dar o nome. Ela disse que trabalhava numa empresa e tinha uma pessoa que trabalhava na empresa e essa pessoa roubava na empresa. Roubava muito, não era pouco não. Aí ela descobriu, né, a Joyce Maia descobriu que essa pessoa roubava muito. E essa pessoa se converteu. E ela foi ao gerente, né, o gerente da empresa e disse que tinha roubado tanto, tinha gastado tanto da empresa, tinha tido tudo. E o gerente ficou de boca aberta, né? Porque ela tomou essa atitude, uma atitude muito drástica, é ou não é? Para você contar a verdade. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ela conheceu a verdade. E a pessoa disse, não, você vai fazer o seguinte, o gerente, né? Você vai trabalhar esse resto do tempo que estava passando, né? Para quitar a dívida. E ela se tirou o fardo, né, das costas. Por quê? Porque ela estava em erro, ela estava em pecado, né? Estava roubando a empresa que estava trabalhando. E quando ela aceitou Jesus, por isso que a gente diz, a verdade de Cristo liberta. E ela aceitou Jesus como Salvador e ela foi lá e teve a coragem de falar. Porque se fosse outro, ficava caladinho, né? Mas ela teve a coragem. Ela, não, se perecer, pereci. E contou a verdade. Com certeza, esse gerente, essa pessoa, né? Depois Josimar até falou, né? Essa pessoa teve outros cargos lá dentro da empresa. Ela foi promovida. Porque ela foi sincera, ela fez o correto. Então, se esteja passando por uma coisa dessa também, né? Não sei porque eu estou falando, mas seja correto, né? Que a Bíblia diz que as mãos limpas, né? Aqueles que vão ver a Cristo, aqueles que são de mãos limpas, aqueles que vão ver a Cristo. Muito bem. Então, Deus abençoe, né? Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Sim. E voltaremos. Esse programa nós temos toda terça e quinta, certo? À noite. Terça e quinta, esse programa aqui ao vivo no Facebook. À tarde temos outro programa, mas aí é outro programa diferente. Mas à noite temos a palavra de Deus toda terça e toda quinta. Amém. E aí na Igreja Videira nós temos a programação domingo, 7 da noite, né? Por trás do Colégio Objetivo. E também na terça-feira, 3 horas da tarde. Já está aí o convite, todo se sinta especial, convidado, né? A participar, né? E fazer uma visita. Vamos orar. Hoje você ora, né? Hoje quem vai orar é o abençoado. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse programa que o Senhor nos concede, Senhor, aqui. Sim, que o Senhor abençoe os ouvintes, as pessoas que nos vê, as pessoas que precisam de um milagre, de uma bênção, de uma cura, sim, ou de resolver uma causa, Senhor. Faz um milagre nesta vida, abençoa, para que essas pessoas que ouviram a nossa programação possam ser abençoadas para a glória do teu santo nome. Nós entregamos todas nas tuas mãos, pedimos a tua bênção para eles, no nome de Jesus. Continua cuidando de cada um, ajudando a vencer todos os problemas e as dificuldades, Senhor. sim. Nós te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Fiquem todos com Deus.